Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui para glorificar o Seu nome e agradecer o nome do Senhor, que é sobre todos os nomes. Ele é maravilhoso, Ele é Pai da eternidade, Príncipe da paz. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta noite, Senhor, aqui encontramos-nos para te glorificar e bendizer o teu santo e maravilhoso nome. Te agradecemos desde já, Senhor, os nossos irmãos que nos visitam nesta noite. Abençoa as suas vidas, guarda e proteja em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Fica conosco nesta noite, ó Pai. Remova toda tristeza, toda mágoa, toda dor, tudo aquilo que não provém de ti, meu Deus. Abençoa os teus servos, guarda eles nas tuas mãos santas de poder. Nós te agradecemos, ó Deus, a tua presença aqui neste lugar, Senhor. Faça luz na vida de cada um dos teus servos. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela viagem que os teus filhos fizeram e chegaram guardados debaixo da tua mão poderosa. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Vamos ler o salmo bastante conhecido, o Salmo 133. Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém, Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos ouvir o grupo de louvor que vai entoar para a glória do nome do Senhor. Glória a Jesus. Nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Hoje os hinos falam todos da necessidade de nós cantarmos e louvarmos aquilo que está dentro do nosso coração. De nós cantarmos e vivermos a palavra do Senhor. E hoje eu pedia que todos nós fizéssemos esse exercício. Que sondássemos o nosso coração, a nossa mente, e tivéssemos a certeza que Jesus está aqui. E Ele vai cantar connosco, vai perceber e vai sondar o nosso coração. Por isso que quando declararmos cada palavra de cada hino, nós tenhamos a consciência daquilo que estamos a fazer, que não seja só debitar palavras, mas que elas façam morada na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. A palavra de Deus exorta-nos muitas vezes, chama-nos e admoesta-nos muitas vezes quanto a isso. Quando falou com os fariseus, quando falou tantas vezes que não é bem só aquilo que nós dizemos, mas é aquilo que nós estamos a viver e aquilo que nós estamos a sentir. Por isso que nós façamos este exercício. Jesus está sentado aqui. Tudo aquilo que nós formos louvar e declarar, que faça sentido no nosso coração.
usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia, Jesus. Que o Senhor possa sondar, nos possa usar. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti.
nós de facto vivêssemos esta letra, porque Deus cuida de nós em qualquer momento das nossas vidas. Deus nos aceita como nós somos, sem perguntar o porquê de nós termos chegado. Só a partir do momento em que nós chegamos é que Ele nos quer transformar de dentro para fora. E isto é o que acontece com todos nós. Ele cuida de nós em cada momento. Porque quando as coisas vão bem, não é difícil ser crente, não é difícil mostrarmos a nossa fé. Agora, quando as coisas começam a desandar, aí é que é preciso aprender com Ele, um pouco aqui, um pouco ali, porque só Ele tem palavra certa para nós. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia.
preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que encobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que encobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Tua presença, 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 Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer.
Senhor amado, Tu sabes, Senhor, o quanto nós ensaiamos esta música, Senhor. Tu sabes o quanto ensaiamos este louvor, Senhor. E eu te peço, Senhor, que Tu hajas, Senhor. Foi a partir deste louvor, Senhor, que Tu construíste todos os outros, Senhor. Que Tu deste, de facto, essa ministração, Senhor, que nós temos que ter consciência daquilo que falamos e viver aquilo que decretamos nas palavras que cantamos, nas palavras que dizemos. Por isso eu te peço, Senhor, aviva a memória do Nuno, Senhor. Aviva a sua memória, Senhor. Retira tudo aquilo que está a impossibilitar de nós cantarmos este hino, Senhor. Está nas Tuas mãos. Se assim desejares, Senhor, que Tu permitas que nós o louvemos, Senhor. Senão, Tu sabes todas as coisas, Senhor. Está nas Tuas mãos, Senhor. Fica conosco, Senhor. Ajuda-nos no bendito nome de Jesus. Amém. Toda perda se não tenho a Ti. Tua graça é o que me basta. Sem Você não sei para onde ir. Sem Tua presença nada importa. Adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor. Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Aleluia. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus é maravilhoso. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Agradecemos ao Senhor pela sua presença neste lugar. Louvemos ao Senhor, porque Ele é bom
Ele é misericordioso. Curve a sua cabeça e oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez graças te damos, ó Pai, pela tua presença aqui neste lugar. Continua abençoando a tua igreja, continua movendo a cada coração, Senhor, a cada uma vida, em teu santo e glorioso nome, ó Pai. Nós te agradecemos, fica conosco. Em nome de Jesus, graças a Deus. Okay. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar pela nossa irmã Elizabeth. Ela pede oração e a palavra de Deus é bem clara quando diz que se está alguém doente, chame os presbíteros da igreja para orar. Nós somos ungidos do Senhor e devemos orar uns pelos outros, clamando ao Senhor. Oremos pela nossa irmã Elizabeth, que ela não tem passado bem, mas o Senhor está aqui e o Senhor é maravilhoso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua serva, a irmã Elizabeth, Senhor, tu conheces, tu sabes, meu Deus, da vida da tua filha, e em nome de Jesus, nós pedimos a cura, a libertação, a força e a graça para a tua serva, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Glória a Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que, pela graça de Deus, a minha irmã, eu tenho pedido oração à igreja por ela, e eu sei que o Espírito Santo tem ouvido as vossas orações. E depois de tanto tempo, o Senhor tem aberto as janelas dos céus e tem confortado os nossos corações, nos dado força, porque às vezes, irmãos, nós queremos fazer tudo da nossa maneira, mas a verdade é que Deus está no controle de tudo. Nada é feito sem a vontade de Deus. E pela graça de Deus, ela já conseguiu a cirurgia, está à espera agora por esses dias, irão marcar, já se fez os exames. Para aqueles que não ouviram, a minha irmã está com câncer no pâncreas, está com tumor no pâncreas. É uma cirurgia muito delicada, mas pela graça de Deus, ela já foi às consultas que eram necessárias e Deus tem aberto as janelas dos céus e tem abençoado grandemente. Com relação a mim, pela graça também do Senhor, já marcaram os exames para terça-feira, justamente na hora da oração. Eu nunca tinha visto os exames assim tão tarde, mas é na terça-feira às 20 horas, então eu vou fazer os exames para ver como é que está a situação do tumor que eu tenho no estômago. Então eles vão verificar se abaixou, se diminuiu, se desapareceu ou se vai ser necessário operar. Mas eu sei que está na mão de Deus e o Senhor é bom e a sua graça e a sua misericórdia é que vai nos ajudando e nos fortalecendo. É como o texto que eu li: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E eu agradeço a todos os irmãos que têm me abençoado com as vossas orações,
com as vossas ajudas, não só espiritual, mas financeira também. Há vários irmãos que me têm ajudado. Até aqui o Senhor tem dado graça e força, e nós lá vamos rompendo em fé, em nome de Jesus. E eu quero agradecer também os irmãos que nos visitam lá de Vila Real. O pastor José Felipe está conosco, nosso irmão Adalberto, também o sobrinho do pastor Felipe está conosco. Eu agradeço a vocês. Também está ali 2 irmãos, o irmão Humberto eu já conheço há alguns anos, eu estive junto com ele na igreja metodista Wesleyana, e também esteve conosco aqui essa semana o pastor Rubens, esteve conosco aqui essa semana, esteve no culto de oração na terça-feira, esteve aqui na quinta-feira, e hoje ele foi para o Algarve, tem lá uma consagração dos irmãos, e ele, como é bastante conhecido naquela região, ele foi para lá hoje para esse trabalho. Então ele está lá em Vila Real de Faro, está em Faro, mas também vai até Vila Real de Santo Antônio. Então ele esteve conosco, provavelmente estará ainda um dia aqui trazendo a palavra conosco antes de ir-se embora, mas ele ainda tem alguns caminhos para seguir por lá, mas vai voltar em nome de Jesus. E eu agradeço, porque realmente, irmãos, a oração tem feito muito efeito. Eu vejo a mão de Deus agir, eu vejo a mão do Senhor agindo em todos os sentidos. E é nisso aí que nós temos que agradecer a Deus. Nós não podemos fazer nada, irmãos, mas orar, todos nós podemos orar. E quando nós oramos uns pelos outros, o Espírito Santo, ele tanto abençoa aquele que está necessitado, como abençoa as nossas vidas. E esse é o motivo do meu agradecimento, não é, diante do Senhor, por tudo aquilo que Ele tem feito e aquilo que Ele está agindo na nossa vida. Nós vamos então ouvir um hino que o irmão Adalberto vai cantar para a glória do nome do Senhor. E nós vamos estar... Vem, irmão Adalberto. Vamos ouvir o irmão. Sobe aqui. Passa por ali. Ah, é um rapaz novo ainda. E eu é que já não consigo. Deus o abençoa. Irmãos, o hino que vou cantar está baseado no amor. Glória a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Jesus. Deus é amor. Amém. Qual o adorno desta vida é o amor, é o amor. A alegria é concedida pelo amor, pelo amor. É benigno, é paciente, não se torna maldizente. Não se torna maldizente este meio amor. Com suspeitas não se alcança doce amor, onde
quando houver desconfiança, ai do amor, pois mostremos tolerância, muitas vezes arrogância, muitas vezes arrogância nos chamada o amor. Mesmo quando for custoso, no tremor, ao irado e furioso, mostra amor, não te des por insultado, mas responde com agrado, vence pelo amor. Não te irrites, mas tolera com amor, tudo sofre, tudo espera, pelo amor, sentimentos orgulhosos não convém aos criminosos, salvos pelo amor. Amém. Amém. Pode cantar, pode cantar, pode sim. Amém, glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Glorificado e exaltado é o teu nome. Vamos alegrar os nossos corações. Aleluia. Entregarmos inteiramente ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. É bom, é muito bom, ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, ter Jesus no coração. Viver com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. Viver com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, ter Jesus no coração. Viver com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. Amém. Amém. Vamos ouvir o pastor Felipe, vai nos trazer a palavra em nome de Jesus. Pastor Felipe, não é necessário nós o apresentar. Ele disse, eu vou dar uma ida e fazer uma visita. Eu falei, então aproveita e traz a palavra, rapaz. Então fica à vontade, pastor, sinta essa vontade. Quero saudar os amados com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir a nossa preciosa Bíblia em Êxodo, capítulo de número 13. Aleluia. Êxodo, capítulo de número 13, versículo de número 17 a seguir. Aleluia. O segundo livro da Bíblia. Creio que fica facinho para cada um dos irmãos encontrarem, amém? E está escrito assim na palavra do Senhor. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou
pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Tomou os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Agora, o versículo 22, que diz, o versículo 21. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? Bondoso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por estarmos aqui nesta noite para glorificarmos, exaltarmos e bendizer o teu santo nome. A tua palavra foi lida, e eu peço que o teu Espírito Santo venha nos inspirar, ó Deus, para transmiti-la ao teu povo, segundo a tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Tenham liberdade de tomar os vossos assentos. Meus queridos irmãos, antes de passar para o assunto desta noite, eu quero dizer para os irmãos que os louvores que foram cantados hoje, realmente, Deus falou ao nosso coração. Não é muito de acontecer comigo de preparar uma mensagem e vir para o culto e em cima da hora mudar, mas aconteceu hoje e eu creio que Deus tem uma palavra para o coração de cada um de nós, porque Deus, Ele sonda os nossos corações. O salmista disse no Salmo 139 que sem que haja uma única palavra em nossos lábios, Deus tudo sabe. Creio que cada um dos irmãos confiam no Senhor, creem nesse Deus que tudo sabe. E alguns anos atrás, estava recém-chegado em Portugal. E Deus me presenteou com uma amizade que tem sido uma bênção para as nossas vidas, do pastor César. Para aqueles que não sabem, eu tenho 2 filhos que casaram em Portugal. E quando foi, e os irmãos sabem, pelo menos acontece comigo, tenho 2 filhos e uma filha, a filha é do meio. Amo todos, mas a filha sempre é mais próxima da gente. E foi justamente o casamento da minha filha que eu falei com ela, olha, papai não vai fazer o seu casamento. Pastor César, meu grande amigo, vai fazer o seu casamento. E foi uma bênção para a glória do nome do Senhor. Verdade que no início o pastor César falou assim, não estava muito animado de ser meu amigo, mas acabou aceitando a nossa amizade, amém? E lá já vão para quase 10 anos que nós servimos ao Senhor. De vez em quando eu demoro a ligar e ele me puxa a orelha. E aí os irmãos sabem, né? Ele é o presidente, a gente tem que ouvir a voz dele e aceitar, né? E de vez em quando a gente dá uma desculpa, mas ele não acredita muito, mas vamos vivendo e caminhando juntos. Eu sei que, para os irmãos daqui de Coimbra que não sabem, Vila Real, ele não é conhecido como pastor César. Lá ele é conhecido como presidente. Quando ele chega lá, todo mundo sabe, o presidente chegou. E nós somos os súditos. Estamos lá só para obedecer, amém? E tem sido uma grande bênção, e eu prometi a ele que nós viríamos aqui para visitá-lo. E eu perguntei, pastor, qual é o dia melhor que o senhor acha que é para a gente ir visitar o senhor? Ele falou, no dia do culto. Você já vem e participa do culto conosco. Então, graças a Deus, nós estamos alegres por estarmos aqui na presença do Senhor. Mas vamos agora, então, para a palavra de Deus. A Bíblia diz que quem é de Deus, ouve
a palavra de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nesta noite? Amém? Então Deus tem uma palavra para o seu coração. Olhando nós aqui, meus queridos irmãos, para esta passagem bíblica, tem algumas coisas que me chamaram muito a atenção nesse texto que nós acabamos de ler. O primeiro é o seguinte, que Deus nem sempre nos leva pelo caminho mais curto. Guarde bem isso. Deus nem sempre nos leva pelo caminho mais curto. Mas Ele nos dá a certeza que nós chegaremos ao destino final se andarmos no seu caminho. A Bíblia diz assim, este é o caminho, andai nele. E ela outra vez afirma que o caminho de Deus é perfeito. Deus não erra. Olhando nós para as Sagradas Escrituras que acabamos de ler, nós vimos aqui que Deus tira o povo do Egito para levá-lo à terra prometida de Canaã. Irmãos, havia um caminho mais curto para o povo chegar na promessa. E quantas das vezes acontece comigo e com você, de nós ficarmos questionando, por que demora tanto? Por que é desse jeito? Mas uma coisa é certa, Ele sabe o que faz. E olhando nós aqui, nós vemos que a Bíblia nos afirma que pelo caminho da terra dos filisteus era muito mais rápido, chegaria muito mais depressa. Mas o Deus que conhecia o caminho dos filisteus era o mesmo Deus que conhecia o coração de cada um dos seus filhos que estavam a sair da terra do Egito. A Bíblia diz que o faraó havia deixado aquele povo sair. O caminho dos filisteus estava logo adiante deles. Mas a palavra do Senhor nos afirma que eles estavam em guerra. E Deus entendia de modo bem claro, eu tiro esse povo da escravidão e agora eu levo eles para um caminho mais curto. Eles veem uma grande guerra, desistem de seguir a caminhada e voltam para o Egito. Egito não é o seu lugar, não é o meu lugar. Nós temos uma pátria e a nossa pátria está no céu, donde esperamos o Salvador Jesus Cristo. Pastor, e o que significa o Egito? O Egito simboliza o mundo com todas as suas ilusões e os seus sofrimentos. E o que simboliza Canaã? É aquela mesma passagem que Cristo disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai, há o quê? Muitas moradas. Então, meus amados irmãos, muitas das vezes na nossa caminhada cristã, nós questionamos por que demorar tanto? Por que passar tanta luta? Por que tanta dificuldade? E a palavra do Senhor nos diz que Deus os fez rodear pelo caminho. Mas não era um caminho qualquer. Que caminho era este? Se você der uma olhada no versículo 18, Êxodo 13, versículo 18, você vai ver que era o caminho do deserto. Eu pergunto para os irmãos, quantos aqui gostam de andar no deserto? Poucos dias atrás eu estive em Marrakech. E o sonho da minha esposa era andar no deserto. Na verdade, durante os anos que nós vivíamos na Índia, já andamos de camelo. Há deserto na Índia. E ali ela falou, tenho vontade de andar, tenho vontade de ir no deserto. Fui para a internet e comecei a fazer uma pesquisa sobre como é lá no deserto marroquino. Muita poeira, seco, cansaço. Não demorou 5 minutos de explicação para minha esposa. Ela disse, Felipe, nós não vamos para o deserto. Nós vamos ficar na cidade. Nenhum crente em perfeito juízo gostaria de viver no deserto.
Por quê? No deserto é assim, meus queridos. Durante o dia a temperatura pode ir aos 50 graus. E durante a noite ela pode ir a alguns graus negativos. Deserto é terra de extremos. Extremamente quente, extremamente fria. Pastor, e Deus agora faz o povo andar lá no deserto? Sim. Então Deus foi muito cruel? Não. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã e são a causa de nós não sermos consumidos. Grande a benignidade do Senhor nosso Deus. Então por que Deus fez eles ir para esse lugar de extremo? É porque Deus os ama, ou os amava. E Deus ama cada um de nós que estamos aqui nesta noite. E a Bíblia nos afirma que Deus, como Pai, Ele nos corrige como o Pai corrige o Filho a quem Ele ama. Então, igreja, o caminho do deserto não era ponto final para a vida dos filhos de Israel. Era a porta de escape e provisão divina dada pelo próprio Deus em favor do seu povo. No deserto não tem padaria. No deserto não tem loja de confecção. No deserto não há sapataria. Mas a Bíblia diz que a roupa deles não rasgava. Os sapatos não envelheciam. Os pés não inchavam. E tem mais, igreja. A Bíblia nos afirma que no meio de toda essa situação adversa do deserto, Deus estava com eles. Como assim, pastor? Nós acabamos de ler. Deus estava diante deles na coluna de nuvem durante o dia. Olhando aqui para esse recinto, 1, 2, 3 equipamentos de ar-condicionado. Só que lá, irmãos, não havia estação, não havia usina de energia elétrica, mas a sombra do Altíssimo Deus, do onipotente Pai que está no céu, guardava aquele povo. 50 graus talvez no deserto, mas aonde tinha a proteção divina, ninguém morria de assadura, não havia protetor solar, não havia necessidade de nada disto, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansará. Aleluia! Pastor, tá bem, o dia passa, a noite chega, a temperatura vai negativa, só para quem está fora da proteção. Porque quem está debaixo da proteção era nuvem de dia, mas a noite chega, é coluna de fogo. Aquece os frios, ó Senhor, faze os que dormem despertar. Aleluia, desperta, aleluia, depressa, enche o nosso coração, pois é disso que nós precisamos para a nossa alma. Então agora a noite chegava, não havia cobertor, mas ninguém morria de frio. Era escuridão para todo lado, mas aonde eles estavam, Deus manifestava através da coluna de fogo e eles estavam em claro. O que dizemos concluímos com isso? De dia eles andavam e de noite eles continuavam andando. Sabe o que eu quero dizer para mim e para você nesta noite? Que na nossa caminhada até morar no céu, vamos encontrar dias ensolarados, vamos encontrar noites escuras, mas a proteção de Deus nunca vai faltar. O sol, aleluia, pode estar rachando, pode estar solando, mas você desfruta da proteção, da mão poderosa do Senhor nosso Deus, aleluia. O frio na alma pode tentar te invadir, mas você
você é aquecido pela presença do glorioso Espírito Santo de Deus. E aí você caminha de dia e de noite você não para. Aí você caminha na bonança e na tribulação você não para. Aí você caminha quando vai tudo bem e você caminha quando vai tudo mal. Pastor, mas e de repente a coisa vai apertando. A Bíblia diz o seguinte: que a vereda, que o caminho do justo, aleluia, a vereda do justo, ela é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, 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 até tornar-se o dia perfeito. Qual é o momento em que a luz mais brilha? Não é durante o dia, é quando a escuridão da noite vem. Então creia neste Deus que nós servimos nesta noite. Creia neste Deus que é Deus de vitória. Agora voltando um pouquinho mais, meus queridos irmãos, quando José estava no Egito, Deus usou para salvar a sua família, o seu pai, seus irmãos. E ali o José, no meio daquela providência, daquela prosperidade abundante, ele reúne os seus irmãos, que estavam pensando que ele iria vingar deles. Ele diz assim: olha, não tenham medo de mim. Não foi vocês que me traíram para me chegar até o Egito. Foi Deus que preparou este momento para que eu pudesse vos ajudar a permanecer vivos de pé, porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Só que José falou o seguinte: tem uma coisa, aqui está tudo bem hoje, mas vai chegar um dia que a coisa não vai estar muito bem. E eu sei que daqui eu não vou voltar. Eu vou morrer. Mas tem uma coisa, vocês vão fazer comigo uma aliança. Quando vocês subirem do Egito, vocês vão levar os meus ossos para a terra da promessa. O moço que vivia na abundância profetiza o escape. E agora, quando eles estão para sair do Egito para a terra da promessa, alguém lembra? Alguém pergunta: está tudo organizado? E alguém disse: não, falta alguma coisa. O que é que falta? Falta cumprirmos a promessa que nós fizemos, a aliança que nós fizemos com José. Qual foi essa? Não fica nenhum osso dele aqui no Egito. Egito não é lugar de crente, aleluia. Canaã é o seu lugar, a nova pátria é o seu lugar, aleluia. E a Bíblia nos assegura isto, meus queridos irmãos, que é só mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. E eles pegam os ossos de José e levam com eles. Tem mais? Sim. Deserto não é lugar de crente morrer. Deserto é lugar de você viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Enquanto, irmãos, temos forças, nós confiamos nelas para resolver todo tipo de problema. Se tem um dinheiro e tem uma pleita na justiça, não pensa duas vezes em arranjar um ótimo advogado para pleitear a causa. E se não tem nem um cêntimo no bolso, dobra o joelho e clama ao sumo advogado, e ele entra com providência. Eu vejo, irmãos, muitos crentes, principalmente lá em Vila Real, crentes que chegam sendo escravizados pelo medo de ser expulso, medo de ser preso, medo de não conseguir documento, medo disso, medo daquilo, e correm para os advogados e dão até o que eles não têm para conseguir uma residência, para conseguir um documento. E alguém chegou para mim semana passada e falou assim: pastor Felipe, como é que você faz para você conseguir resolver toda a documentação? Você tem um advogado? Eu falei: tenho. Mas quem é ele? Eu falei: tá lá, tá lá nos céus. Mas e tem mais algumas coisas? Tem. A sala de audiência é aqui, todas as madrugadas falando com ele. Não tenho nada contra os advogados, espero que, se tiver alguém que não se sinta ofendido, mas nós temos o sumo advogado que não cobra para causa nenhuma, e ele pleiteia e peleja com justiça. Mas olhando nós para a palavra do Senhor, meus queridos irmãos, é quando não tem nada, não tem condição nenhuma. Aí nós entendemos o seguinte: agora falta força.
agora falta condições, agora falta dinheiro, só tem um escape. Mas deixa eu te dizer que a partir desta noite, Jesus não seja a sua última opção, mas Ele seja a primeira porta que você vem olhar. Muitas das vezes as pessoas vão lutando no deserto da vida, e quando chega no momento que não tem mais saída, fala assim: olha, agora é só Jesus. Meu querido, é só Jesus, é desde o início. Porque Ele mesmo disse: sem mim, nada podeis fazer. Mas é no deserto que nós aprendemos. É no deserto que nós crescemos. É no deserto que nós entendemos o que é depender de Deus. E o versículo central da Bíblia Sagrada, sabe qual que é? É o seguinte: é melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. Então coloque a sua confiança no Senhor, andando no deserto, porque até no deserto Ele tem todo o poder. No deserto não tinha padaria, mas não faltava maná todos os dias. No deserto não havia médico, mas ninguém morria enfermo. No deserto não tinha conforto, mas no deserto tinha a proteção divina. No deserto tinha a bênção de Deus. Chegou um dado momento, meu querido irmão, que o povo vivia a angústia do deserto e disseram assim para Moisés: porventura não havia sepulcros lá no Egito para nós morrermos aqui nesse deserto? Eles não estavam entendendo que deserto não é lugar de sepulcro de crente. Deserto é lugar de treinamento para aprender a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E o Moisés chega para Deus e fala: Senhor, o teu povo está dizendo que porventura não havia sepulcro no Egito para eles serem mortos e serem enterrados aqui nesse deserto. E Deus falou: Moisés, você não está entendendo nada, Moisés. Diga ao meu povo que marche. Antes de completar a mensagem, por favor, diga para essa pessoa do teu lado, está do teu lado assim: olha, não é para você parar. Diga. Se não tem ninguém do seu lado, fala para quem está atrás ou na frente. Mas diga: meu irmão, não é hora de parar. Não é hora de desanimar. É hora de continuar. É hora de continuar marchando de fé em fé. Aleluia. É hora de vencer os obstáculos, olhando firmemente para Cristo Jesus, que é o autor e consumador da fé. Jesus no Calvário não olhava para a cruz do sofrimento. Ele olhava para você sentado nessa cadeira, nessa noite, desse dia tão maravilhoso, adorando e bendizendo o nome dele. É por isso que Isaías disse, no capítulo de número 53, a partir do versículo 10, que ele olhará para o fruto do seu trabalho e se alegrará. Jesus olha para mim e para você nesta manhã e está feliz lá no céu. E ele está através do seu Santo Espírito dizendo: vale a pena, vale a pena, vale a pena. Então não desista. É no deserto que nós aprendemos. É no deserto que nós entendemos o que é depender de Deus. E é melhor confiar nele do que confiar nos homens. Diga ao meu povo que marcha. E aí Deus fala assim para eles: tem mais uma coisa, Moisés. O que é que tu tens nas mãos? Cajado. Hoje é o quê? Espada do Espírito. Palavra de Deus. Toca nessas águas e elas irão se abrir. Diga mais uma coisa para o meu povo: dê uma olhadinha para trás e olha bem para o rosto dos seus perseguidores, porque eles nunca mais os verão novamente. Igreja, está chegando a hora de nós olharmos para esse mundo e dar um adeus e estarmos para sempre com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não desista, não pare nesse caminho. E aí, meu querido irmão, o povo começa a entender. A Bíblia diz que sopra um vento oriental a noite inteira. Água para a direita, água para a esquerda, e o povo de Deus passa
a pés enxutos, marchando e atravessa do outro lado. Miriam não pensa duas vezes, pega o tamboril e começa a louvar o nome do Senhor e dizer: pereceu nas águas o cavalo com os seus cavaleiros, mas nós estamos salvos. A Bíblia disse, meu querido irmão, que a nossa salvação está mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Então continue, caminhe, persista, lute contra todos os obstáculos, mas não pare no deserto. Deus quer que você atravesse o Jordão desta vida e alcance a coroa da justiça. Paulo, chegando nos momentos finais da sua vida, ele disse o seguinte: uma coisa faço e é, que deixando as coisas que para trás de mim ficam, prossigo para o meu alvo, para o prêmio da soberana vocação. E aí, meu querido, ele diz o seguinte: não digo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço e é, aleluia, deixo todas as coisas para trás e prossigo para o meu alvo. Caminha mais um pouco e agora ele chega a uma conclusão: desde agora uma coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Mas ele não parou por aí não. Ele disse assim: não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Fique tranquilo, no meio do deserto Deus tem provisão. No meio do deserto Deus opera milagre. No meio do deserto não falta pão, não falta peixe, não falta calçado, não falta proteção. No meio do deserto Deus manifesta o seu poder, Deus manifesta a sua glória, porque até do deserto Ele é o Senhor. João Batista batiza o meigo nazareno, Jesus Cristo. E o primeiro lugar que Jesus foi, depois de ser batizado, não foi pelas ruas de Jerusalém. A Bíblia diz que ele foi para onde, irmãos? Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Só que tem uma coisa: ele foi tentado, mas não cedeu. Lá, ele venceu o inimigo de nossas vidas. E ele saiu do deserto vitorioso. E ele subiu para o céu vitorioso com poder e grande glória. Então entenda. E terminando, meus amados, a nossa vida é assim. Você vive estágios, etapas da sua vida. Nós vivemos que estamos no deserto, ou já passamos pelo deserto, ou ele está à nossa frente. Nenhum crente escapa do deserto, mas todo crente tem a proteção divina no deserto. E o segredo não é onde você está, o segredo é com quem você está. E conosco está a mão forte e poderosa do Senhor nosso Deus. Então persista na presença do Senhor. Caminhe, lute como um bom soldado de Cristo, sabendo que maior é aquele que está conosco. Uma serva do Senhor, o nome Frida Wingren, ela cantava dizendo: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu lindas melodias se ouviram na escuridão. Então, quando chega a escuridão, não é hora de você temer. É hora de você pegar a folha de papel e começar a escrever hinos de louvores ao nosso Deus, porque Ele é o sol da nossa justiça, Ele é aquele que nos protege, Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que nos guarda. Meus queridos, Deus cuida de nós. Pastor César conhece um pouquinho da nossa história. Nós chegamos em Vila Real em 2017. 3 filhos, todos solteiros, 2 na universidade.
E era um verdadeiro deserto da nossa vida. O deserto, em que aspecto? Financeiro. Eu creio que ninguém aqui nunca passou pelo deserto financeiro, né? Quando 20 cêntimos parece que vale 20 euros. Nunca passou, né? 2 filhos para a universidade. 400 euros como sustento mensal. 380 euros era o valor da renda. Sobrava 20 euros para estudar 2 filhos da universidade. Tem ali o irmão Adalberto, Josiel. Nunca faltou um único mês, sequer uma única mensalidade de ser paga. Eu nunca peguei o telemóvel ou o computador para mandar mensagem lá para o Brasil pedindo a alguém, por misericórdia, manda dinheiro, me ajuda. Porque eu sei em quem eu tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Chegou um certo dia, meu filho que hoje pastoreia na Alemanha, ele falou para mim, pai, só tenho dinheiro que dá para pagar uma mensalidade. Os 2 estudavam tudo juntos. Eu falei, faz assim, meu filho, paga um e deixa a outra para outro mês. E Thales e Tamires, quando ele chega para pagar a mensalidade da Tamires, paga a mensalidade dele primeiro. Quando vai perguntar sobre a da Tamires, a senhora que estava ali na recepção disse, olha, alguém passou aqui e já pagou a mensalidade. De lá ele liga para mim, pai, aconteceu uma coisa aqui. Eu falei, o que foi, meu filho? Passou alguém aqui e pagou a mensalidade da Tamires. Eu falei, vem embora para casa depressa. No outro mês ele foi lá receoso. Com certeza houve um engano. Mas deixa eu te dizer, no céu não tem engano não. O Deus que nós servimos é Deus da verdade. E quando ele chega lá, e vai pagar, vai inverter as coisas, pensando o seguinte, agora vai ser assim. Chega e alguém diz para ele assim, olha, a sua mensalidade, passou alguém aqui antes e já pagou também. E assim, meus queridos irmãos, Deus operou o milagre em nossas vidas. Hoje está pastoreando na cidade de Rheinsberg, em Geilenkirch, ali próximo no distrito de Rheinsberg, na Alemanha. Minha filha hoje professora, casada, tem um filhinho. E o meu filho mais novo, Deus abençoou, casou no ano passado. E eu quero te dizer uma coisa. Se na matemática humana, com 20 euros não dava para estudar 2 filhos da faculdade, na matemática divina dava e sobrava. E nunca faltou, porque Deus cuida de nós. Então, quando você estiver no deserto, não murmure. Louve a Deus. Exalte o nome do Senhor. Adore ao Deus dos céus, porque se Ele quiser, Ele faz florescer até mesmo no meio do deserto, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Que Deus ajude a cada um de nós. Que Deus nos abençoe. E a Bíblia diz, meus irmãos, eles caminhavam de dia e de noite. O que é isso? Você não foi chamado para parar. Você foi chamado para continuar. E aí, diz a palavra do Senhor, o meu justo viverá do seu dinheiro, do seu intelecto, do seu conhecimento? Não. Viverá da fé. Mas se ele recuar, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós somos daqueles que avançam, prosseguem, porque nós sabemos e temos a certeza que Jesus está sempre dizendo para cada um de nós, aleluia, não te pasmes, não te espante, porque eu sou o teu Deus, eu te sustento com a destra da minha justiça. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. A Deus, glória a Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Deus está neste lugar. Você ouviu a palavra de Deus? Basta você crer, basta você confiar.
Se você não acredita, toma posse da bondade, da misericórdia do Senhor. Os dias são maus, os dias são difíceis, mas com a bênção de Deus sobre as nossas vidas, nós seremos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus pelas ofertas, pelos dízimos lançados para a obra do Senhor. Vamos agradecer a Deus. Eu agradeço desde já a vinda dos irmãos ali de Vila Real. Que Deus vos abençoe. Muito obrigado pela mensagem que o Senhor nos trouxe aos nossos corações nesta noite. Agradecemos, irmãos, agradecemos ao Senhor. Senhor nosso Deus, soberano e altíssimo Deus, aqui está a nossa contribuição, Senhor, para a tua obra. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, guarda e os protege, que nunca venha faltar aquilo que eles têm contribuído para a tua obra. Honras e glórias seja dada ao teu nome, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Desassentar, irmãos, vamos ouvir o quarteto que vai entoar para a glória do nome do Senhor. Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição e Ele abriu meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e eu vi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. É amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Mais uma vez amanheceu, o sol da fé em mim nasceu. Quando eu penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Há amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero mais uma vez agradecer a todos os irmãos que estiveram aqui presentes, aqueles que nos visitam. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. É sempre bem-vindo à casa do Senhor e nós os agradecemos em nome de Jesus.
na terça-feira, nós temos culto de oração e intercessão às 20 horas até às 21h30. Quarta-feira, peço desculpa aos irmãos que não conseguiram avisar a todas as irmãs, me parece que teve irmãs que vieram aqui no ensaio na quarta-feira. Pois é, mas acho que houve algum caso aí que não viram o aviso. Mas agora, quarta-feira, tem ensaio das irmãs. Na quarta-feira, às 20 horas. Quinta-feira, o estudo bíblico, a lição número 10, o Espírito amargo da vida. Âmago. Amém. O espírito âmago da vida humana. Nós teremos então nosso estudo às 20h30 até às 22 horas. Venha juntos. Não, a letra de doutor é muito complicada. Aqui em Coimbra tem muito doutor, é só um caso sério. Lá em Vila Real é que eles não têm assim muito esse problema. Mas amém. Amém. Na quinta-feira, irmãos, há muitos irmãos que não têm vindo e não sabem. A irmã Raulina tem nos ajudado nos estudos bíblicos. Para aqueles que não sabem, a irmã Raulina está morando ali em Cantanhede. Ela está morando já em Cantanhede, e então ela tem nos ajudado aqui nas quinta-feiras. E tem sido uma bênção para as nossas vidas, esses estudos bíblicos. Nós temos tido um bom grupo, mas gostaria de ter mais gente aqui. Agora que o tempo aqueceu, os irmãos fazem um esforço para estar aqui nos estudos bíblicos na quinta-feira. Mais algum recado? Não? Pronto, então vamos ficar de pé e vamos orar para a irmã Ana e para o irmão João. Fizeram anos essa semana, nem convidaram para comer o camarão, nem nada. Irmão João fez mais um ano de vida, a irmã Ana fez mais um ano de vida. Você foi que dia, João? 14. Então vamos orar então, agradecendo a Deus por mais este ano de vida que o Senhor tem dado aos seus filhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, soberano e altíssimo Deus, graças te damos pela vida dos teus servos aqui na tua presença, Senhor. Que o Senhor continue a fortalecê-los por mais este ano de vida. Muito obrigado, Senhor. Continua lhes dando força e graça para prosseguir nesta caminhada. Em teu santo e glorioso nome, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Parabéns a você.
Amém, Senhor. Glória a Deus. O Adalberto subiu isso aqui e desce isso com a maior facilidade. Eu, como estou mais velho do que ele, tenho mais dificuldade. O senhor já fez 80, irmão Adalberto? 85, vê? E eu com 64, estou com dificuldade. Que Deus te abençoe e te dê muitos anos de vida e saúde pela graça de Deus. Agradecemos ao Senhor, muito obrigado os irmãos que estiveram aqui conosco, que Deus vos abençoe e que vocês façam uma boa viagem de retorno e uma boa semana, uma semana abençoada para todos os nossos irmãos. Deus leva os teus filhos guardados debaixo da tua santa graça, cobrindo-os com teu sangue, com teu manto santo de poder. Livra-os de todo perigo da estrada, Senhor, guardando em teu santo nome. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja com cada um de vós, desde agora e para sempre. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Uma semana abençoada para todos os irmãos. Que Deus vos guarde.